Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Hoje, dia 26 de agosto de 2024, segunda-feira, onde nós estamos vivendo a 21ª semana do tempo comum. Inclinai, Senhor, vosso ouvido para mim e escutai-me. Salvai o vosso servo, que confia em vós, meu Deus. Tem compaixão de mim, Senhor, pois clamei por vós o dia inteiro. Feliz a comunidade que dos Tessalonicenses progride sempre mais a fé e cresce na caridade. Que nós assim possamos renovar o nosso compromisso de progredirmos no caminho do reino, honrando com a nossa vida o que celebramos sobre o altar. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em São Mateus, capítulo 23, versículo de 13 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, os tornais merecedor do inferno, 2 vezes piores do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo? Que significa o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar? Que significa a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aqueles que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então assim, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, mais uma vez, o Evangelho mostra como a bondade de Deus que vela por nossa felicidade se transforma. Indica-nos claramente quais são as fontes: a verdade, o bem, a retidão, a justiça e o amor, e todas as virtudes. Avisa-nos também para que não caiamos nas armadilhas de excessos, luxúrias, decepções, em uma palavra, pecado. Isso nos impedirá de alcançar tal felicidade. Jesus utiliza a sua divina autoridade para nos mostrar claramente o caráter absoluto do bem, que devemos perseguir, e o do mal, que devemos evitar a todo custo. Daí sua viva e amável exortação a respeitar a carta magna da vida cristã. As boas venturanças
vias que dão o acesso à felicidade. Paralelamente, encontramos com um dom ameaçador utilizado no Evangelho de hoje. Irmãos, minhas irmãs, as maldições daqueles atos destruidores que sempre devem ser evitados. O mesmo coração sagrado, o mesmo amor, é o que dita as boas as bem-aventuranças e as maldições. Então, assim, meus queridos irmãos, aqui eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar, que você possa comentar sobre também o Evangelho do Senhor de hoje, nessa segunda-feira, o que você entendeu, o que você não entendeu, que você possa também ativar o sininho das notificações, sim, ativar o sininho das notificações, para que qualquer vídeo novo você seja avisado, meus queridos irmãos. Então, que você possa pedir aos seus contatos também para se inscrever. E que você possa mostrar a importância da evangelização, assim para os seus contatos, e que assim que eles possam se inscrever. Aqui vou fechar o parêntese e vou continuar aqui a reflexão do Evangelho do Senhor de hoje. Então, assim, meus queridos irmãos, é muito importante entender que são tão importantes, tanto uns como os outros, para quem quiser se salvar. Bem-aventurados os pobres, os corações sedentos de justiças, as almas misericordiosas. Ai de vocês, ai de nós, quando escandaliza os outros, quando ensina e não impõe em prática. Quer dizer, eu falo uma coisa e faço outra. Assim, nós vamos dar um falso testemunho, uma falsa pregação daquilo que prego e vivo. Então nós precisamos ter muito cuidado, meus queridos irmãos, para nós não escandalizarmos os outros. A gente precisa ser testemunhas da palavra de Deus. Precisamos ser coerentes naquilo que fazemos e o que falamos. Sim, nós precisamos ser coerentes em todo instante da nossa vida. Quando corrompe a doutrina sã, quando desvia aos outros do caminho reto, aí nós vamos escandalizar os nossos irmãos. Deu para entender, meus queridos? Deu para compreender que nós precisamos ser verdadeiramente testemunha de Cristo? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida de cristão? Será que o Cristo que eu comungo é diferente do que os outros comungam? A gente precisa mostrar para o mundo que nós somos seguidores do Cristo, e assim que a gente possa viver com coerência a cada momento de nossas vidas. É isso que o Senhor quer. Não vai adiantar eu falar para você fazer uma coisa e eu não fazer. Peço para você ser caridoso, mas eu não sou. Peço para você perdoar, mas eu não perdoo. E aí, meus irmãos? Como é que fica a nossa vida de cristão? Então, Jesus completa com firmeza, meus irmãos. Quanto maior seja a sua responsabilidade ante os outros,
mais forte será a maldição que recairá sobre vocês, sobre cada um de nós. Nosso Senhor, nessa passagem, está se dirigindo aos notáveis. Ai de vocês, escribas! Ai de vocês, fariseus hipócritas! Ai de cada um de nós! Se coloque aí, que nós possamos nos colocar como esses escribas, como esses fariseus hipócritas. O Senhor está falando para cada um de nós nesse dia de hoje. A palavra do Senhor é atualizada todos os dias, meus queridos irmãos. Ai de vocês, ai de nós. Que nós possamos então refletir sobre isso. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida de cristão? Então, assim, que nós possamos então aplicar em nossas vidas os ensinamentos divinos do Mestre. As nossas boas e más ações devem sempre um duplo impacto. Tem sempre um duplo impacto, meu irmão. Um que recaia sobre nós mesmos, pois cada ação nos melhora ou nos assola, ou nos assola, meus queridos. O outro, olha, preste atenção, o outro, considerando a nossa situação de adultos, pais, mestres, responsáveis sobre qualquer aspecto, cada um de nossos atos pode ter repercussões, ou boas ou más, insuspeitáveis. A vida não é tempo que passa, senão tempo de encontro. Assim vai falar o nosso querido Papa Francisco. Então, que nesse dia de hoje, desculpe se eu repetir, que nós possamos ser coerentes na nossa caminhada. Não vamos ser hipócritas como os fariseus e os escribas. Não, meus irmãos. Vamos ser verdadeiros. Vamos testemunhar a graça de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus mostre para nós a sua face e que Ele se compadeça de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meus irmãos, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Amém.